Olá pessoal, eu sou Luciane e hoje eu irei apresentar as dicas de inglês. Como vocês já estão vendo, vamos falar um pouco sobre alguns erros comuns que não nativos cometem na língua inglesa. Meu objetivo não é explicar em mínimos detalhes todas as regras, e sim explicar o básico. Inclusive, alguns desses erros possuem regras extensas que podem vir a ser dicas mais específicas. Enfim, vamos conferir os erros. O primeiro é o uncountable e countable nouns. No inglês existem dois tipos de substantivos, os contáveis e os incontáveis. Os contáveis são mais fáceis, pois nós podemos contá-los. Podemos utilizar números para especificar a quantidade e eles também variam em número. Por exemplo, one banana, three bananas. Aqui é uma banana, 3 bananas. E quando queremos nos referir apenas a uma instância desse objeto, podemos utilizar os artigos a ou an. No caso aqui temos an apple. Já os incontáveis são mais difíceis de identificar. Nós não podemos contá-los, como o nome já diz, e eles não variam em número. Alguns substantivos desse tipo são information, advice e water, que é informação, conselho e água. Para a gente isso se torna complicado quando traduzimos. Por exemplo, a gente utiliza a palavra informação no plural. Já no inglês isso não é possível. E quando a gente quer indicar a quantidade de ideias abstratas, podemos utilizar a piece of, a lot of, much, some, entre outras. Aqui temos alguns exemplos. I have an apple for you. Eu tenho uma maçã para você. I have a piece of information about a job opportunity for you. Que eu tenho um pouco de informação sobre uma oportunidade de emprego para você. O outro erro comum é subject verb agreement, ou seja, a concordância verbal. O verbo e o sujeito eles devem ter um match ali. Muitas vezes podemos cometer o erro de fazer a concordância errada. Eu coloquei aqui alguns exemplos. A primeira frase, he don't like milk, está errada. E para você identificar esse erro, é necessário que você lembre da regra que quando utilizamos he, she ou it em frases que indicam ações habituais, o verbo sofre uma modificação e ele recebe o S ou ES ou IES no final, dependendo do verbo. Nesse caso, como a frase está na negativa, precisamos utilizar o verbo auxiliar do e é ele que vai ser modificado. Então não podemos utilizar o don't, a gente precisa utilizar o doesn't, que é o caso da frase abaixo. Então a frase certa seria he doesn't like milk, que é ele não gosta de leite. Se a frase estivesse na afirmativa, ela ficaria he likes milk. Nesse caso a gente não precisava usar o verbo auxiliar do e só acrescentar o S no final de like. Essas duas frases abaixo elas estão corretas. O que muda é que uma está no singular e a outra está no plural. That skirt is too small for me. Aquela saia é muito pequena para mim. E a de baixo é those skirts are too small for me. Aquelas saias são muito pequenas para mim. Esse é um assunto que tem bastante regras, mas eu trouxe as 3 principais. A primeira regra é o que simplesmente estavam falando anteriormente. Quando o sujeito está no singular, o verbo deve estar no singular. Quando o sujeito está no plural, o verbo deve estar no plural. A segunda regra é que quando temos uma sentença que é composta por 2 ou mais substantivos ou pronomes e eles estão conectados pelo and, o verbo tem que estar no plural. Então, she and her friends are at the mall. Ou seja, ela e suas amigas estão no shopping.
E a terceira regra é muito parecida com a segunda, o que muda aqui. Eles vão estar conectados por either ou or, ou neither ou nor. Que então quando esses sujeitos estiverem conectados com isso, com uma dessas 4 palavras, o verbo precisa concordar com o substantivo ou pronome mais próximo a ele. Por exemplo, the boy or his friends run every day. A gente não pode colocar the boy or his friends runs every day, porque aqui não estamos concordando com the boy, e sim com his friends. O outro erro é que, principalmente os iniciantes, eles têm dificuldade de saber quando usar esses 3 verbos auxiliares, que seria o be, o do e o have. Então, isso é bem fácil de consertar. O be, ele sempre vai aparecer em tempos contínuos e na voz passiva. Por exemplo, I'm going to the park, que é eu estou indo para o parque. O do, ele vai aparecer em tempos simples. Então, a gente pode utilizar do you want to go to the park? E você quer ir ao parque? E o have, ele sempre vai aparecer em tempos perfeitos. Por exemplo, have you ever been in that park? Você já esteve naquele parque? Aí, para você realmente consertar esse erro, é bom saber como usar cada um desses tempos e a voz passiva. Não é tão complicado. A outra que também não é tão complicada é word order in questions, ou seja, a ordem das palavras em perguntas. Quando queremos realizar uma pergunta em inglês, o verbo auxiliar vem antes do sujeito. Então, a primeira frase, we can go shopping this afternoon, ela está errada gramaticalmente. Então, o certo seria de baixo, quando a gente vai inverter o we com can. Então, can we go shopping this afternoon? Isso aí está certo, porém, aqui tem um porém. Muitas vezes, de vez em quando, na verdade, alguns nativos não respeitam essas regras. Eles usam muito a entonação para indicar que estão fazendo uma pergunta. Isso não é muito comum, mas isso pode acontecer deles realmente não inverterem a ordem das palavras. Mas aí não significa que está gramaticalmente certo. A outra é a confusão dos falsos cognatos, né? Ou seja, são palavras que têm a escrita e até mesmo a fala muito parecidas com palavras em português. E a maneira de realmente corrigir isso é ficar mais exposto à língua inglesa, porque não existe uma regra para você seguir e identificar rapidamente quando a palavra é um falso cognato. Aqui eu coloquei 3 exemplos. Eventually, que muitas pessoas podem pensar que significa eventualmente, mas significa finalmente. Confident, que não significa confidente e sim confiante. E journal, que significa um diário periódico e não aquele jornal de papel mesmo. Aqui temos o it e it, que já foi falado em várias dicas aqui, mas sempre bom reforçar. Quando usamos o it com apóstrofo, isso é a forma contraída de it is ou it has. E quando usamos o it sem apóstrofo, ele é um pronome possessivo. Por exemplo, aqui eu coloquei 2 exemplos. A primeira frase, the spider spun its web. It's a very beautiful web. Do jeito que está essa primeira frase, ela está errada. A tradução ficaria, a aranha teceu teia dela, uma teia muito bonita. Não faz muito sentido. Então a frase correta seria realmente trocar os its que estão em negrito. Então a de baixo seria the spider spun its web. It's a very beautiful web. Já a tradução da de baixo ficaria,
A aranha teceu sua teia. É uma teia muito bonita. Então, assim, sempre que vocês tiverem dúvida de qual usar, uma dica que eu dou é traduzir para vocês verem se a frase faz sentido. A próxima dica é que a gente tem uma tendência a esquecer o it, tanto no final, no início de frase, mas principalmente no final de frase. E eu obtenho um exemplo aqui, que é I can't stand a hot day. In fact, I hate. Traduzindo ficaria, eu não suporto um dia quente. De fato, eu odeio. Pra gente não tem nenhum problema quando a gente traduz a frase, a gente consegue entender perfeitamente. Porém, quando a gente simplesmente termina ali a frase só com hate, os nativos acham isso muito estranho, porque eles ficam, você odeia o quê? Então, um jeito de consertar isso é realmente colocando um it no final da frase, como na frase abaixo, né? I can't stand a hot day. In fact, I hate it. E dá o mesmo significado em português, mas para os nativos isso faz mais sentido. Os apóstrofos. O outro erro são a forma de utilizar os apóstrofos para mostrar possessão. Então, no inglês, né, quando queremos indicar que alguém ou algo possui algo, a gente geralmente usa um apóstrofo antes, mas não confundir com, no caso aqui, o it. O de baixo, que é um pronome possessivo, ele não possui um apóstrofo, exatamente porque ele é um pronome possessivo. Mas quando a gente não está utilizando pronome possessivo e quer indicar o nome da pessoa, ou falar de um animal, ou indicar que tipo de pessoa é, a gente geralmente usa o apóstrofo. Então, na primeira frase, há um primeiro erro que geralmente as pessoas esquecem esse apóstrofo. Então, na primeira frase fica A woman's hat was left on the bus. Então, para a frase ficar certa, a gente só precisa adicionar um apóstrofo ali antes do S. A frase de baixo, as duas frases de baixo, indicam outro erro, que é quando a gente adiciona um S a mais. Né? Então, na frase Two dogs use the dish. It is the dog's dish. Então, ali na primeira que está errada tem um S a mais. Um jeito de corrigir essa frase seria realmente retirando esse S. E por que isso está errado, né? Quando a gente tem palavras no plural, a gente não precisa adicionar outro S, só o sinal mesmo. Já se vocês verem o de baixo, vai ter um S repetido ali, um S de mais. E eu coloquei que a frase está certa. E a frase realmente está certa, porque Ross é o nome de uma pessoa. Ele não está no plural. Então, a gente pode escrever das duas formas. A gente pode falar Ross's car ou Ross car. Dá no mesmo. Contanto que não esteja no plural, a gente pode adicionar o outro S, mesmo que a palavra termine em S. E se mesmo a palavra estiver no plural, mas ela não termina em S, por exemplo, children, que são crianças, a gente precisa adicionar o S. Bom, o outro problema que é bem difícil de corrigir são os verbos irregulares. Tem bastante verbos que são irregulares e não existe uma regra que diz que aquele verbo é regular e o outro não é regular ou porque ele é irregular. Então, a mesma forma de ficar mais acostumado com esses verbos é se expor mesmo à língua e tentar pelo menos aprender os verbos mais comuns, que eu coloquei aqui 5 verbos mais comuns, e são o be, o go, o do, o drive e o it. Né? O be significa ser ou estar, então no infinitivo é be, no passado simples é was ou were,
dependendo do sujeito, e no particípio é been. Já o go no passado é o went e no particípio é gone. No do no passado é o did e no particípio é o done. No drive é drove e driven e o eat é ate and eaten. Bom, o do, o verbo do significa fazer, o verbo drive significa dirigir e o verbo eat significa comer. Por último, temos a confusão dos adjetivos que são terminados com ed ou com ing. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente quer realmente indicar, fazer uma frase com algum adjetivo desse, de ter cuidado de qual terminação a gente vai usar, porque dependendo, o significado da frase vai mudar completamente. Por exemplo, nesse primeiro aqui, he looks bored. Então, aqui eu estou dizendo, ele parece estar entediado, ele parece entediado. Já na frase de baixo, he looks boring, já muda o significado, porque fica, ele parece ser chato, ele parece ser entediante. A mesma coisa com as duas frases de baixo, que é I am interested, que significa eu estou interessada, e I am interesting, significa eu sou interessante. Então, sempre ter cuidado de como terminar esses adjetivos. Quando utilizamos o ed, estamos falando de como nos sentimos. Já o ing, nos referimos ao sentimento que algo despertou. E é isso, pessoal. Obrigada. Aqui estão as referências. Também vou colocar esses links na descrição do vídeo. E é isso. Obrigada.